capítulo 73, no versículo 27. Salmos, capítulo 73, verso 27. Eu quero falar para você nessa manhã, querido, quero transmitir essa orientação do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Diz assim a palavra de Deus: certamente os que te abandonam perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar, amados, perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Pode deixar para mim aí, por favor, esse versículo, Felipe. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá. 1, 2, 3. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amém, amados? Eu quero falar para vocês essa manhã, e eu quero que você, junto comigo, venha refletir. Eu estou perto ou eu estou longe de Deus? A questão não é Deus está perto ou longe de mim, porque olha, você pode até duvidar se você está perto de Deus, mas você nunca pode duvidar que Ele está longe de você. Pastora, mas como assim? Deus nunca te abandona. Deus nunca te deixará. Mas você pode abandonar Deus, querido? Sim ou não? Pode. Pastora, mas como que Deus nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar e eu posso? Porque Deus está em todo lugar. Deus é eterno. Se Deus é eterno, não existe lugar algum que Ele não esteja. Deus está na sua vida, amém? Amém, querido? Deus está cuidando de você. Deus zela por você. Deus está com você quando você acorda, quando você dorme, quando você sai, quando você volta. Deus está com você. Mas a pergunta aqui é: e eu estou com Deus? Eu estou perto de Deus ou eu estou longe de Deus? Amado salmista Davi, ele declara essas palavras. E ele fala aqui no versículo 27, ele fala assim, na minha tradução fala assim, olha: todos os que se distanciam de ti perecerão. Todos os que estão longe do Senhor, eles vão se perder. Todos os que estão distante do Senhor perecerão. E aí ele fala uma coisa, ele fala assim, olha: tu destrói todos os que são infiéis a ti, mas Deus destrói alguém? Mas Deus não é amor, Deus não é bom, Deus não é Deus maravilhoso. Deus é, amados. Só que o que ele está dizendo aqui? Que Deus destrói aqueles que estão distantes, aqueles que estão longe de Deus perecerão e serão destruídos. Os que são infiéis. Porque a verdade, irmão, é que Deus não precisa pôr a mão sobre quem está longe dele para se destruir. Irmão, Deus precisa fazer mal para alguém que está longe dele? Precisa, irmãos. Existe um mal pior do que alguém ser infiel a Deus? Existe uma destruição mais catastrófica do que você escolher estar longe de Deus? Não. Quando o salmista Davi fala isso, no original dessa palavra, ele está dizendo assim, olha, porque Deus permite que todo aquele que escolhe estar longe dele viva de acordo com aquilo que escolheu. Então não se trata de fulano está longe de mim, puf, manda um raio, morreu. Porque às vezes é assim que parece, né? Ah, fulano não vai na igreja, fulano não ora, fulano não jejua, fulano não faz isso, fulano faz aquilo outro, puf, sumiu igual fumaça. Não, amados, Deus não faz isso. O que essa palavra está dizendo é que o anseio mais profundo do ser humano continua sendo de desfrutar de um relacionamento perfeito com seu Criador. Por mais que você deseje tantas coisas, amado, por mais que você anseie por tantas coisas no seu coração,
Eu posso te dizer que o anseio mais profundo que está aí dentro de você é o de se relacionar com o seu Criador. Amados, o anseio mais profundo no nosso coração é esse. Um pregador, um homem de Deus do passado, ele disse muito bem quando ele afirmou, ele falou assim: olha, a alma humana não pode achar descanso verdadeiro enquanto não o encontrar em Deus. A alma humana não pode encontrar um descanso verdadeiro enquanto não encontrar isso em Deus. Amados, se desejamos descanso espiritual, nós temos que ir até Deus através de Jesus Cristo. Como o próprio Jesus Cristo nos ensinou e afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não existe outra maneira de descanso, se não for permitir que a sua alma, que você se encontre de fato com o seu Criador. Amado, você que está ouvindo essa palavra essa manhã, você está longe de Deus? Não, pastora, eu acordo, faço as minhas orações. Não, pastora, que é isso? Eu venho à igreja, irmão, não é isso que eu estou te perguntando. Eu não estou falando sobre você praticar algo. Eu estou falando sobre você carregar alguém em você todos os dias. No versículo 27 nós vemos aqui que existe uma classe de pessoas, aquelas que estão longe de Deus. Já no versículo 28 nós temos outra classe, aquelas que estão perto de Deus. Qual que foi que ele falou no 28? Mas para mim, o salmista Davi estava dizendo, bom é aproximar-se de Deus. Ele estava dizendo, mas para mim o que é bom é estar perto de Deus. Eu fiz do Senhor, eu fiz da presença de Deus o meu refúgio, o meu esconderijo. Eu fiz da presença de Deus o meu lugar favorito. Eu fiz da presença de Deus a minha primeira escolha. Eu fiz da presença de Deus o lugar aonde eu me identifico, o lugar aonde de fato estão as minhas prioridades. E ele continuou dizendo, ele falou assim, olha, porque eu coloquei no Senhor o meu refúgio, a minha segurança, e eu anunciarei todas as suas obras. Amados, nós podemos estar no lugar errado. Pastora, como assim? Abra sua Bíblia para você, vai mais para frente. Em Provérbios 14, versículo 12. Nós podemos estar no lugar errado, amados. Sim. Nós podemos estar nesse lugar errado e a Bíblia fala isso. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece correto, mas que ao fim o conduz aonde, amados? À morte. Então sim, nós podemos estar no lugar errado. O único caminho para Deus, este caminho é pelo sangue de Jesus. Esse caminho é o próprio Jesus. Há uma grande diferença. Longe de Deus nós perecemos, é o que o salmista disse no versículo 27. Longe de Deus nós vamos murchar como uma planta que está fora da terra. Querido, longe de Deus você vai perecendo a cada dia. Longe de Deus você vai se apagando como uma luz que agora brilha e daqui a pouco ela já não está brilhando mais. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito, amados? Estão distanciadas de Deus e não perceberam. Antes brilhavam, porque é isso que acontece com aqueles que estão perto de Deus. É isso que acontece quando as suas escolhas estão te aproximando mais de Deus e não te afastando mais de Deus. E nessa manhã eu quero te perguntar, querido, as suas escolhas estão te aproximando ou elas estão te afastando de Deus? Eu quero falar para você nessa manhã, talvez você está se perguntando, falando, mas como então que eu vou estar distante de Deus? Querido, você já se distanciou de Deus? Eu já me distanciei de Deus. E não precisou ninguém me contar que eu estava longe dele, viu? Eu descobri. Querido, eu já me distanciei de Deus e a experiência não foi boa. Tanto não foi boa que eu nunca mais quero repetir. Agora eu quero te falar. A questão não é se você está distante de Deus ou se você já se distanciou dele. Mas a questão é o que você pretende fazer com relação a isso.
Porque eu já me distanciei de Deus, irmãos. Eu estava dentro da igreja, como eu disse para você, minha mãe me levou com 4 anos de idade. Eu estava dentro da igreja, mas estava distante de Deus. Eu ia na igreja da minha mãe, adorava o Deus da minha mãe, dos meus pais, mas eu estava distante de Deus, porque eu não estava vivendo um relacionamento com quem Ele era. Nunca saí da igreja, irmãos, mas posso dizer para vocês que me desviei dentro dela. Você sabe por quê? Porque eu estava dentro da igreja, mas o meu coração não estava em Deus. Então naquele momento eu percebi, porque eu estava indo para a igreja, sabe, irmãos, e estava indo só por ir. Sabe como que eu descobri que eu me distanciei de Deus? Eu cantava só por cantar, eu estava lá só por estar, eu só orava no culto, eu só lia a Bíblia no culto, eu só fazia o que mandava no culto. Se mandava levantar, eu levantava, se mandava sentar, eu sentava. Não saía palavras de adoração espontâneas ao Senhor. Eu estava naquele automático, sabe? Eu estava naquele lugar onde se eu fosse bem, se eu não fosse, amém. O dia que a minha mãe falava assim, gente, hoje nós não vamos, amados, eu ficava na alegria só. Confessei para vocês. Ficava, amor, era menina. Ficava, oh beleza, hoje eu vou só assistir televisão, oh, hoje nós vamos só comer a comida do almoço de domingo, né? A alegria nossa, querida, era, não sei na sua casa, era jantar, a janta do almoço de domingo, porque às vezes era um almoço mais especial. Sabe, querida, ali eu percebi que eu estava distante de Deus. Eu percebi que eu estava indo só por ir, eu percebi que eu estava fazendo só por fazer, e pior, muitas vezes eu estava indo só por obrigação. Então, querido, se você já se sentiu distante de Deus, ou se você está sentindo isso agora, a questão não é se você está se sentindo distante, mas a questão é o que você vai fazer para não permanecer distante. E eu quero falar para você sobre 3 coisas que nos distanciam de Deus, e que nós precisamos nos atentar para isso, porque Deus está perto de todos nós, e a distância entre nós e Ele é a nossa própria vontade. A primeira coisa que nos distancia de Deus é a nossa própria vontade. Diga comigo, a minha vontade me distancia de Deus. É, querido, a nossa vontade que nunca está alinhada com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos caminhar, nós venhamos estar cada vez mais perto dEle. Por exemplo, amado, você quer restaurar seu casamento? Você quer restaurar sua família? Você quer viver uma vida com Deus? Você quer ver os seus filhos? Você quer ver seus pais? Está explícito aqui na palavra o que você deve fazer. Mas qual que é a sua vontade? Ah, quer saber? Vou picar o pé e vou embora. Não estou aqui para aguentar desaforo de ninguém, não é isso? Eu não preciso de você mesmo. Eu não preciso do que você faz mesmo. Então, por que as pessoas hoje não querem mais lutar pelas suas famílias? Porque elas já encontram uma opção mais fácil. Por quê? O que é mais fácil, querido? Você fazer o que Deus quer ou você fazer o que você quiser? É claro que é fazer o que você quiser. Porque não te incomoda fazer sua própria vontade, incomoda fazer a vontade de Deus. Então, o que nos distancia é que a nossa própria vontade vem, às vezes, em primeiro lugar. Às vezes Deus está orientando você a fazer algo, você fala, não vou deixar para depois. Deixou a vontade de Deus e fez a sua. Sabe, queridos, e nós precisamos lidar com isso. E você precisa encarar isso. Inevitavelmente, querido, a nossa vontade é algo que manda na gente se a gente permitir. Nós acabamos indo para um caminho que pode nos levar longe de Deus. Ah, hoje eu não estou com vontade de ir no culto. Você fica um dia. Hoje eu não estou com vontade de orar. Você não ora. Ah, não estou com vontade de perdoar. Porque é assim que muitos de nós estamos vivendo. Ah, eu não estou com vontade de abandonar isso aqui. Ah, não estou com vontade de parar de fazer isso. E sabe o que vai acontecendo? Por causa da sua vontade, você vai se distanciando de Deus. E quando você assusta, você já não sente mais vontade de estar em comunhão. Você já não tem mais alegria, você já não tem mais prazer de estar na presença de Deus. E isso não acontece da noite para o dia. Ninguém se distancia de Deus da noite para o dia. É algo que vai acontecendo. Querido, a questão é, a pergunta aqui é,
o que você vai fazer para mudar essa situação? Você está disposto a abrir mão da sua vontade para se aproximar mais do Senhor? Você está disposto a abrir mão da sua vontade de ficar sempre confortável, fazendo o que você quer, fazendo o que eu quero? Porque se a gente não estiver dispostos a entregar a nossa própria vontade, irmão, então nós vamos ter que nos conformar em viver uma vida distante com o Senhor. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar presente. Mas você quer estar mais perto dele? Entregue a sua vontade para ele. Segunda razão pela qual nos distanciamos de Deus, amados, o pecado. Porque é o pecado que vem nos afastando de Deus. O Senhor, a Bíblia diz que Ele não está surdo para não nos ouvir. Ele não está cego para que Ele não possa nos ver. Mas Ele fala na palavra dele, em Isaías 59, que o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. Amados, e o que é o pecado? O pecado é a decisão de se rebelar contra Deus. O que é o pecado? É quando Deus manda você fazer algo e você faz algo diferente, intencionalmente. Você sabe que desagrada a Deus, eu sei que não é o que Ele quer, eu sei que não é a vontade dEle, mas mesmo assim eu decido permanecer nesse lugar. Então o pecado é a decisão de se voltar contra Deus de maneira consciente. E isso nos afasta de Deus. Amados, a palavra pecado no original, sabe o que ela significa? Errar o alvo. Então todas as vezes que eu peco, o que eu faço? Estou errando o alvo. E qual que é o alvo? Estar mais perto de Deus, caminhar com Jesus. Quando você erra o alvo, você está pecando. Eu estou pecando. Por exemplo, querido, você quer paz com a sua família, mas há pessoas que te machucam. O seu alvo é a paz, certo? Não quero briga com ninguém, não quero confusão com ninguém. Seu alvo é esse, amém? Esse é seu alvo. Só que aí todas as vezes que você perde o controle da situação, você vai lá, xinga, quebra o pau. O que você fez? Perdeu o alvo. Seu alvo não era a paz. Mas você fala, quer saber? Ah, não quer saber? O negócio é o seguinte, aí você abre a boca, deixa sair aquele monte de coisa que não deveria. Perder o alvo. Amados, a única forma para nós, a única maneira de nós sermos salvos é resolvendo o problema com o pecado. E qual o problema com o pecado? Como que a gente resolve isso? Obedecendo e crendo no Salvador que é Jesus Cristo. Submetendo a nossa vida para Ele, reconhecendo, querido, você reconhece seus pecados? Amados, é tão importante isso aqui que eu vou falar para vocês. Pode parecer uma coisa tão óbvia, mas eu quero te lembrar uma coisa: você é um pecador. Eu sou uma pecadora. Significa que nós temos essa natureza, ou seja, o que naturalmente leva você a rebelar-se, a voltar-se contra Deus. Eu voltar-me contra Deus. Mas você sabe qual que é a boa notícia que eu quero te dar? Que esse problema já foi resolvido lá na cruz do Calvário. Se você é alguém que peca naturalmente, eu também, agora por meio do sangue de Jesus Cristo, se você deixar, o Senhor pode fazer uma obra transformadora na sua vida, porque você foi feito para viver perto de Deus, querido. Eu fui feita para viver perto de Deus. Terceira e última coisa que nos afasta de Deus, sabe o que é? A fascinação com o mundo. A ilusão com isso daqui, irmãos. A palavra de Deus em 1 João, no capítulo 2, versículo 15. Depois você pode abrir se você quiser. O Senhor diz assim, olha, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, por que muitas pessoas se afastam de Deus? Fascinação pelas coisas do mundo. Sabe quando a pessoa se apaixona assim? Outra pessoa olha aquela vida, olha aquele relacionamento, olha aquele trabalho, olha aquela proposta e fala, que coisa maravilhosa, fascinação com o mundo. Olha para o compromisso com Deus, mas aí olha para o mundo que, olha, viva como você quiser, desde que isso te faça feliz.
Quer saber? Faça o que você quiser, entendeu? Entra mesmo nesse relacionamento. Você ama fulano? Ah, mas ele te bate. Não, mas você ama ele. Ah, mas você ama fulana, mas ela não quer compromisso, não quer saber de nada com a vida. Não, mas o que importa é o amor. Ô, irmão, a gente conta agora ou como é que faz, hein? Vai viver de amor, né? Como diria minha mãe por aí. Não, fulano não trabalha, fulano não quer nada com a vida. Vai viver de amor, irmão? Vive não. Você vive de renúncia no relacionamento. Você vive de entrega. Que eu falo com você, não há amor que sobreviva à falta de respeito. Não há amor que sobreviva à falta de companheirismo, sim ou não? Não há amor que sobreviva à infidelidade. Então não é de amor que se vive no relacionamento, é de renúncia, é de entrega, é de dedicação. A Bíblia diz que o mundo não tem nada a ver com Deus. A Bíblia diz também que o que controla esse mundo é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, irmão. Se eu me digo uma cristã, mas eu sigo as pessoas mundanas, eu admiro as pessoas por causa do sucesso que elas têm. Eu estou admirando quem não tem compromisso com Deus. Eu estou admirando quem trai. Eu estou admirando quem engana. Irmão, então eu estou sendo amiga do mundo. Irmãos, eu estou cansada de ver cristãos, pessoas às vezes que estão dizendo que estão numa luta constante. Ah, eu amo o Senhor, mas irmão, estão seguindo, estão apoiando pessoas que não têm compromisso com Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, muito cuidado com quem você diz que é um seguidor nas redes sociais. Irmão, eu vejo crente curtindo coisa que eu falo, misericórdia. Eu vejo gente admirando a forma de vestir, de viver, de gente que não tem compromisso algum com Deus. Irmão, isso está errado. Muitos cristãos estão buscando no mundo o que o mundo não pode dar, amado. A Bíblia diz que esse mundo é a trevas, as riquezas, a moda, a fama, sexo, tantas outras coisas que estão aí mostrando, que estão fascinando os olhos de muito. Não tenha dúvida, esta é uma direção errada. Eu quero te falar em nome do Senhor nessa manhã, querido, não se fascine por essas coisas. Não deixe essas coisas te afastar. Observa se algum desses pontos, querido, que eu falei aqui, se você se distanciou de Deus por causa da sua própria vontade, quando Deus te deu uma orientação, você falou, não, eu vou para esse lado aqui. Volta, é tempo de você voltar, é tempo de você abrir mão disso, é tempo de você rasgar o seu coração e dizer, Senhor, Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, mas arrependido, hoje eu decido voltar e ficar perto do meu Senhor. Como um dia aquele filho pródigo, depois da sua vontade, foi comer com os porcos. Saiu da casa do pai. Irmão, olha que interessante. Ele abandonou a casa. Ele deixou de ser filho? A Bíblia diz que o pai estava esperando por ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você fica longe de Deus, você não deixa de ser filho. Mas você sabe o que você perde? A comunhão. Vou dar um exemplo muito claro para você aqui. Você está na casa dos seus pais. Amém? Seus pais, sua família. Você se casa, você deixa de ser filho porque você casou e foi embora? Mas o que você, se não continuar cuidando, você perde? A comunhão. O que é a comunhão? Comer todos os dias junto, dormir e acordar junto, escutar a voz todos os dias dentro da mesma casa, ter relacionamento íntimo. Isso se chama comunhão. Tem muitas pessoas que estão aqui, tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Você não deixou de ser filho, mas faz tempo que perdeu a comunhão íntima com seu pai. Já não fala mais como falava antes. Já não prioriza mais a convivência como era antes. Então, querido, é preciso voltar. Segundo tópico que eu falei aqui, que motivos que nos distanciam de Deus. Primeiro, nossa própria vontade. Segundo, o pecado.
Querido, quais são as coisas que você tem cometido que você precisa deixar? O que eu tenho feito que tem distanciado de Deus? Terceiro, fascinação com o mundo. O que foi que encheu os seus olhos, querido? Foi a liberdade que aí fora é pregada? É um engano. O que foi que fascinou seus olhos? Você vê a vida dos grandes astros, né? Dos artistas. Esses dias eu estava vendo uma reportagem daquela moça, vou ver se eu lembro o nome dela, Virgínia, né? Irmã, a menina virou um fenômeno. Você sabe qual que é o problema dessas pessoas? Na medida em que elas crescem na influência, elas crescem no exemplo, e na medida que isso acontece, as multidões vão tornando aquilo ali uma prática de vida. Amada, ela estava mostrando aquela mansão, irmão, que está construindo. Que império, que coisa astronômica. E ela entrava num quarto, saía no outro, e aí o cara falava: gente, ó, isso aqui é só o quarto dos empregados. Esse é o problema. Nós estamos admirando pessoas que estão construindo impérios terrenos, mas não enchemos os nossos olhos naquilo que já foi construído no reino celestial e espera por mim e por você. Nós estamos querendo ter essas pessoas como exemplo de vestir, de falar, de viver. Não se engane. Deus tem conforto para você, querido. Tem. Deus quer que você tenha coisas boas, mas Ele não quer que essas coisas tenham você mais do que Ele pode ter. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração e para o meu. Sabe, querido, quando eu me aquieto aqui e eu medito nessa palavra, eu consigo ouvir tão calmamente o Espírito Santo de Deus me falando: filha, você precisa estar mais perto do Pai. E sabe, querido, se essa palavra foi só para mim, glória a Deus, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero, irmãos. Eu não quero deixar que as minhas vontades me distanciem do Senhor. Eu não quero mais deixar que o pecado me distancie dele. E não quero deixar que a fascinação, que o engano com as coisas desse mundo me afastem do Senhor. Eu quero convidar você, querido, a tirar um tempo aí, esses minutos finais, para você orar. Faça uma reflexão da sua vida. Você está mais perto ou mais distante de Deus? Qual é o estilo de vida que você tem vivido, querido? Quem está controlando a sua vida e as suas vontades? Quem está controlando a nossa vida? O que está movendo a nossa vida? Você está vivendo por causa de quê? Será que eu estou vivendo de uma forma que a cada dia eu estou mais perto de Deus? Olha, eu vou te dizer a verdade. Eu estou vivendo de uma maneira onde eu estou ouvindo mais ao Senhor, ou eu estou vivendo de uma forma onde eu estou me sentindo mais longe dEle? Meu Deus do céu, eu estou indo na igreja. Querido, não é sobre vir à igreja, porque aqui você vem para você ser fortalecido, mas você não é o que você vive no domingo. O que de fato vai mostrar se eu estou perto de Deus é o que eu vivo durante a semana. Então você pode até estar se sentindo perto de Deus porque você está aqui dentro agora. E se quando você sai lá fora as suas atitudes são essas que eu falei, ou entre outras, e você se distancia de Deus e só sente perto dele quando chega aqui na igreja, está errado. Você precisa se arrepender, e eu também, querido. Então nessa manhã eu te convido a falar com o Senhor. Que tipo de vida você tem vivido, querido? O que você está disposto a fazer? O que nós estamos dispostos a fazer para estarmos mais perto do Senhor? Eu não sei o que você precisa fazer, querido. Eu sei o que eu preciso fazer. E eu decido estar mais perto do Senhor. E eu vou tomar atitudes que me façam viver isso na minha vida pessoal. E eu quero orientar você, querido. Defina hoje o que você vai começar a fazer a partir de amanhã para estar mais perto de Deus. Ah, pastora, eu já sei. Tem uma amizade que está me distanciando do Senhor.
Pastora, porque todas as vezes que eu estou na companhia dessa pessoa, eu não consigo, sabe, pensar nas coisas de Deus. Eu só quero essa amizade. Ela só me chama para coisas que eu sei que eu não devo fazer. Isso não é uma amizade. Isso aí é uma oposição ao propósito de Deus na sua vida. Então você precisa deixar. Pastora do céu, e agora? Eu estou num relacionamento que... Querido, se você não é casado, dá tempo de sair. Agora, se você casou, você vai ter que dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor e pedir que Ele transforme essa situação. E Ele vai transformar, se você deixar. Pastor, o que está me distanciando de Deus é meu telefone. Porque, irmão, cuidado. Cuidado. Sexta-feira eu tive com um jovem que está indo para uma clínica de recuperação por causa de jogos. É esse joguinho que está na mão de todo mundo aí, ó. Sabe, esse joguinho aí de esporte, de não sei o quê. Querido, toma cuidado. Porque hoje o que você entra porque quer, pode ser que amanhã você não sai porque não consegue, não é porque não quer. O que está te distanciando de Deus, querido? São os seus olhos? A Bíblia fala o quê? Se os seus olhos te fizer pecar, arranca eles. É melhor entrar no reino do céu cego do que ser condenado por inteiro. Pastor, você está falando que... Não, querido, quando a Bíblia está dizendo sobre isso se o que você está vendo está te afastando de Deus, se priva disso. Se o que você está tocando está te afastando de Deus, abre mão disso. É melhor você estar perto de Deus, faltando algo nesse sentido, do que estar longe dele e achando que está por completo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã nós debruçamos nosso coração sobre essa palavra. Meu Deus, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está me convidando a vivenciar mais perto do Senhor. E esse anseio está dentro de mim. Senhor, eu quero te agradecer porque como agradecer, como reconhecer esta obra tão maravilhosa que o Senhor faz em nós. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor nunca desiste de nós. Como é bom saber que, como o salmista Davi disse, olha, eu escolho fazer da presença de Deus o meu lugar, o meu abrigo. Eu escolho fazer da presença de Deus um lugar seguro, um lugar que eu quero estar. Pai, eu quero estar contada entre aqueles que estão perto do Senhor, e não entre aqueles que por estarem distantes estão perecendo, estão murchando como uma planta que está fora da terra, fora do seu lugar. Pai, eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio no teu nome, Jesus. Eu creio na obra de transformação que o Senhor faz em nós na medida que vamos nos rendendo. Senhor, que nessa manhã a nossa fé seja aumentada, seja fortalecida. Ajuda-nos, Senhor, a estar mais perto de Ti. Espírito Santo, nessa manhã eu sei que o Senhor está liberando para cada um de nós aqui o auxílio necessário, a força necessária para estar cada dia mais perto do Senhor. Espírito Santo, convença cada um de nós aqui. Sem a Tua presença nós não podemos conhecer a Jesus. Sem a Tua presença nós não podemos ter o reconhecimento de como estamos pecando. Senhor, que nessa manhã haja uma consciência de erro, de pecados em cada um de nós aqui. Não para que venhamos desistir, pelo contrário, mas que ao reconhecermos, venhamos de fato entregarmos a nossa vida por inteiro ao Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos espirituais. Senhor, se tem pessoas que estão encantadas pelas coisas do mundo, achando que elas são melhores do que a Tua presença, Senhor, que todo engano, meu Deus, que todo engano venha agora cair por terra em nome de Jesus. E como a Tua palavra diz, como aquele filho pródigo que um dia abandonou a casa do pai, abandonou a comunhão, abandonou a segurança daquele lugar, abandonou o cuidado, abandonou o amor daquele lugar.
mas caindo em si. A palavra diz que ele então decide voltar. Senhor, que nessa manhã tenham pessoas aqui que venham estar caindo em si, que venham reconhecer que estar distante do Senhor não é só ser contado como um desviado, como diz por aí. Não, estar distante do Senhor é toda vez que eu me dedico mais às coisas que não são do Senhor e menos àquilo que o Senhor quer de mim. Então, Senhor, nessa manhã eu oro e eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós. Nós nos apropriamos do perdão dos nossos pecados e queremos recomeçar e estar cada vez mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Que você não somente venha guardar essa palavra no seu coração, mas eu quero te incentivar nessa manhã, eu quero te dar uma orientação. O que você pode fazer para estar mais perto de Deus? Deixa eu te dar aqui uma orientação para você falar, mas eu não sei o que fazer. Na verdade a gente sabe, querido. Só que a gente não quer porque vai custar. A primeira coisa, começa colocando sua vida em ordem. Quais são as coisas, querido, que você, pela sua vontade, que eu estou permitindo que esteja fora do lugar que deve estar? Como assim, pastor? Deus precisa ser o primeiro na sua vida, querido. E na minha vida também. Então, como que eu começo colocando ordem? Começa colocando Deus no lugar que Ele tem que estar, no primeiro lugar. Outra coisa, querido, você já desenvolveu uma rotina onde você tem um tempo de estar com Deus? Como assim, pastor? Querido, ninguém sobrevive na presença de Deus sem ter tempo a sós com Deus. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia, querido. Não é só você e eu entendemos a Bíblia, não. Você lê, porque essa palavra aqui, ela vai te transformar. Você toma remédio só se você entender a bula, querido? Hã? Quem é que lê bula de remédio? Muito difícil. Se você pegar para parar para ler, você vai tomar só porque você entendeu? Não. Às vezes você dá aquela passada de olho lá, entendeu o que precisava e ó, manda para dentro, não é? Você não lê a Bíblia porque você entende. Você lê porque aqui está o que você precisa. Só que na medida que você vai lendo, não é você que lê, é essa palavra que lê você. Porque ela vai alinhar o seu coração. Então, querido, olha, quanto tempo na semana você está tirando para estar mais perto de Deus? Ah, pastor, o domingo é do Senhor. Querido, glória a Deus por isso. Mas você precisa buscar mais de Deus do que só no domingo, do que só na quarta. Eu não posso sobreviver só do que eu como domingo, não é isso? Na vida espiritual não é diferente, irmãos. Amém? Então leva essa palavra no seu coração. Que o Senhor abençoe a sua semana, abençoe o seu mês, abençoe sua casa, sua família, tudo que você fizer. Amém? Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje,